noite, paz do Senhor, aqui é a Ilka Santos, filha do Deus Altíssimo. Mais uma palavra de edificação, de fortalecimento do seu homem interior. Então, vou compartilhar com vocês agora algo assim muito bom. Continue esse vídeo até o final, assista, se permita continuar assistindo e eu te garanto, você não vai ser mais a mesma pessoa, tá bom? Não só esse vídeo, mas assista os meus outros vídeos no canal. Veja a sequência, veja aquilo que eu falo e isso vai mudar a sua vida. Fique comigo aí até o final. Oração em línguas. É o tema dessa semana, muita gente me pede para falar sobre isso no meu canal. E essa semana, esses dias, esse mês de maio, eu estarei falando só sobre oração em línguas. E oração em línguas não tem nada a ver com emoções, não tem nada a ver com sentimentos. Eu vou compartilhar com vocês aqui uma experiência que muita gente tem. Muita gente tem com a oração em línguas e foi a minha experiência e é a de muita gente. Antes de conhecer Jesus, eu sempre fui uma pessoa muito guiada pelas emoções. Eu sempre fui muito guiada pelo que eu sentia, pelo que eu ouvia, pelo que eu via, pelo que as outras pessoas falavam. Então eu era uma pessoa muito ligada, muito guiada, muito envolvida, muito presa aos sentidos. E muitos resultados da minha vida, resultados ruins, tiveram relação com essa mentalidade, né? Era uma mentalidade que eu tinha, foi a minha construção. Aquilo que me construiu fez com que eu fosse uma pessoa muito guiada pelas emoções. Então, quando eu fui alcançada por esse amor, por essa graça, quando eu disse sim para Jesus, eu continuei assim, dentro da igreja, conhecendo a palavra, conhecendo essa nova vida em Cristo, conhecendo tudo. Eu continuei essa mesma Ilka, agora diferente, uma Ilka que agora não mais praticava o que praticava no passado em relação a coisas que me destruíam. Então eu parei de praticar essas coisas, porém eu continuei com essas emoções no controle. Então uma cristã com as emoções no controle, entende? Uma cristã toda certinha, indo pra igreja, tudo certinho, tudo bonitinho, participando de tudo, sempre muito envolvida na igreja, sempre muito envolvida com tudo. Porque o dom, né? O dom atuou. O dom atua, gente, independente dessa edificação. Você tem o dom e ponto. Você tem o dom. Você tem o dom de pregar. Mesmo que você que você tem um monte de crenças limitantes, o seu dom vai atuar. Entende? Você tem o dom de cantar. Abrir a boca, sua voz é linda. Mesmo que você esteja toda desalinhada, quando você abrir a boca, você vai sair uma linda canção. Porque o dom opera independente das crenças que você tem na sua alma e no seu entendimento. Então eu, dentro da igreja, nasci de novo, porém a minha alma, ela continuava no controle da minha vida e eu sempre fui muito guiada. Então o que acontecia? Eu começava um projeto, eu começava qualquer coisa, aí vinha aquele sentimento, não faça, você não tá afim, né? Como eu sempre fui muito sensitiva, sempre fui muito de seguir os sentidos, eu sempre fui muito de seguir o que a minha alma tinha como certo, mesmo inconsciente, porque eu falo hoje com vocês consciente, mas
No passado eu não tinha consciência disso, tá? Então vinha aquela vontade de desistir, aquela vontade muito forte, aquele desejo muito forte de desistir de um projeto, de um sonho, de um objetivo, de um alvo. E eu sempre desistia, né? Sempre tive muito boas ideias. Eu sempre fui uma pessoa muito criativa. Porém, essa criatividade inoperante por falta de perseverança, por falta de consciência, por falta de passar por cima desses sentimentos. E eu não sabia, porque eu nunca havia aprendido sobre isso. Eu aprendi, eu descobri meus traumas, eu descobri o que eu tinha muitos traumas. Eu sempre tive muito interesse por conhecer, por me conhecer e por saber quais eram as raízes daquele comportamento. Então eu cheguei às raízes daquele comportamento, de vários comportamentos que eu tinha, mas eu não conseguia resolver. Eu usava várias coisas que eu aprendia, várias técnicas, várias estratégias. Eu sempre fui muito proativa, mas não funcionava. Eu não conseguia tirar aquela minha alma do controle. Eu não conseguia renovar minha mente em certas áreas. Foi aí que eu conheci a oração em línguas. Foi aí que eu permaneci, eu comecei a orar em línguas, não dei continuidade, porque mais uma vez a minha alma me sabotou, mais uma vez a minha alma me fez parar, mais uma vez a minha alma disse é besteira, é loucura, é maluquice, pare com isso, é doideira, para, né? Há uma vontade muito forte gritando dentro, havia uma vontade muito forte dentro de mim gritando para me parar. Então eu parei várias vezes, nesse processo de oração em línguas, eu parei várias vezes. Eu comecei e parava, tudo por conta dessa alma que não aceitava essa oração em língua. E dessa alma muito forte, né? Pessoas que são muito guiadas. Ah, eu morro de dó. Ai, gente, eu tenho tanta dó. Ó, caia fora disso. Caia fora, caia fora. Desses sentidos, desse sentimento à flor da pele. Vai te levar para um buraco, tá? E então o que acontecia? Eu comecei a orar e eu fui conseguindo vencer essa área. Porque assim, gente, você orou um pouco, aquilo já tem uma transformação em você. Aí você orou mais um pouco, essa oração em línguas já trouxe uma transformação em você, entende? Ó, de glória em glória, dia após dia, dia após dia. Você não vai vendo, você não percebe o que está havendo lá dentro. Você não percebe, mas está havendo uma desconstrução para posteriormente uma reconstrução. Então foi o que aconteceu comigo. Eu não conseguia ter constância na oração em línguas por conta dessa alma no controle. Mas eu fui orando, continuei orando e continuo orando até hoje. Então foi o que aconteceu? Houve uma inversão. O meu entendimento foi sendo renovado. Eu fui lendo a palavra e fui entendendo a palavra na ótica da graça, na ótica do favor imerecido, na ótica do amor, na ótica do Deus de amor, né? E toda aquela ótica errada que eu havia aprendido, que de um pai punitivo, de um Deus punitivo, de um Deus que castiga, de um Deus que está usando todo o mal para me tratar. Porque era esse entendimento que eu tinha na minha mente, era esse entendimento que eu havia aprendido, era isso que os pais faziam, né? Os pais puniam os filhos quando os filhos não eram bons o suficiente. Então eu tinha essa crença muito forte dentro de mim e isso ficou muitos anos dentro de mim. Não só essa, como várias outras. Então, a oração em línguas, o que a oração em línguas fez? A oração em línguas, ela foi desconstruindo. Ela está desconstruindo. Tá? Eu só estou contando como foi meu início. Eu estou num processo e vou continuar no processo enquanto eu estiver viva. Eu vou continuar na jornada, né? É uma jornada, é uma caminhada
que você vai crescendo dia após dia se você não desistir, se você não perder o foco. Então, eu continuei orando, eu continuei estudando, eu continuei procurando pessoas que falavam sobre oração em línguas para que eu pudesse estar entendendo mais, estudando mais sobre oração em línguas, orando, né? E eu comecei a ver os resultados na minha vida, eu comecei a ver uma outra Ilka, um novo entendimento. Aquelas áreas que eu desistia, eu comecei a ver eu não mais desistindo. Então eu comecei a ver que era uma Ilka que de fato estava vivendo no Espírito. O Espírito de Ilka estava no controle. Ou seja, o Espírito de Ilka que nasceu de novo estava no controle. E não mais a minha alma. Porque a minha alma está sendo conquistada. A minha alma está sendo conquistada dia após dia, está sendo renovada, está aprendendo como ela deve se comportar. O meu espírito é o exemplo para a minha alma, entende? O meu espírito é o exemplo, ele é pronto, ele é referência, porque ele nasceu de novo. Então foi isso que aconteceu comigo. Eu continuei orando em línguas, mesmo sem sentir, mesmo sem vontade, mesmo com todo o meu entendimento fazendo uma greve, um protesto dentro de mim, né? Dias que eu acordava triste, desanimada, desacreditada dessa oração em línguas, desacreditada de todas as práticas espirituais, mas mesmo assim, desacreditada, desanimada, não crendo mais em nada, mesmo assim, eu continuava orando em línguas, orando no entendimento, meditando na palavra, declarando a palavra, adorando, louvando, algumas vezes jejuando, mesmo sem sentir. E hoje, o que é que eu tenho entendido? Eu tenho entendido que dia após dia, essas áreas e áreas na minha vida estão sendo conquistadas, estão sendo trazidas para esse alinhamento. A minha alma está se alinhando com quem eu sou no Espírito, entende? Existem áreas em mim que ainda estão sendo conquistadas, outras que já foram conquistadas e são mantidas por essa comunhão, porque é necessário, porque aquilo que você da forma pela qual você conquistou é a forma pela qual você deve manter. Entende? Não é porque você conquistou que agora você não vai fazer mais nada. É igual um corpo. Quando você conquista o corpo ideal, você tem que manter. Porque se você não manter, você perde tudo. Você fez uma reeducação alimentar. Aí você atingiu o corpo que você quer, o estilo que você quer, a saúde que você deseja. Mas você precisa manter. Você precisa manter. Aquilo que fez com que você conquistasse é aquilo que vai fazer com que você mantenha. Então, eu continuo mantendo aquilo que eu já conquistei, aquelas áreas das minhas emoções que eu já conquistei, com as práticas de comunhão, relacionamento com o Pai, todos os dias, estando com Ele, o amando, o adorando, orando em outras línguas, porque eu entendo que quando eu abro a minha boca, Ramanacho Karabai, Rikacho Sheka Churahamarako Chorabanai, que quando eu abro a minha boca e eu oro em línguas, eu não estou orando a minha vontade, eu não estou orando as áreas da minha alma que ainda não foram conquistadas. É muito importante isso, muito importante. Por isso que há muita mistura. A gente ora uma parte no entendimento renovado e ora uma parte no entendimento que ainda não foi renovado. Porque o homem, ele está em uma jornada, ele está em uma caminhada. Então existe áreas no meu entendimento e no seu entendimento. Algumas áreas já foram renovadas pela transformação da nossa mente, porém há áreas que ainda não foram renovadas. E quando a gente abre a boca e fala baseado naquelas áreas não renovadas, a gente fala desalinhado
com o que nós somos no Espírito. Então eu, Ilka, eu prefiro orar em línguas e orar a palavra, porque aí eu tenho certeza que eu não estou orando as minhas crenças passadas, os meus modelos mentais passados, baseados nos meus traumas, baseados na construção dessa velha Ilka. Então eu estou orando aquilo que Deus diz, e de preferência o Novo Testamento, aquilo que Jesus diz que eu sou. É isso que eu oro. Tá bom, pessoal? Deus abençoe. Se inscreva no canal, dê seu like, compartilhe esse vídeo. Vamos fazer esse canal crescer, ficar enorme, tá bom? Um beijão, Deus abençoe. Até o próximo vídeo.